Vasco perde para o Volta Redonda e apresenta falhas. Mostra um buraco no meio. Podemos cobrar do Maurício Barbieri ou tá cedo? O Vasco precisa contratar jogadores nota 7 para cima. Time é muito novo, precisa de jogadores mais cascudos e bons de bola, claro, jogadores do nível do Jair. Precisa de uns 3 a 4. Para encorpar esse time, 777 sabemos que a torcida do Vasco não irá esperar. O Vasco gastou praticamente 100 milhões e precisará gastar mais para qualificar o elenco. Time ontem demonstrou total desorganização, erros individuais. A culpa não é só do Barbieri. Vamos ver a coletiva do treinador. Robson Maia, da TGE, Espírito Santo. A gente viu o Vasco no primeiro tempo com a dificuldade de criação por dentro, especialmente com o Alex fazendo a função de criador de jogadas. Eu queria saber se essa opção do Alex nessa função é um teste que você está fazendo para uma função que ele pode ocupar ao longo da temporada, e também o que faltou no time, principalmente nessa questão da articulação, já que o Vasco explorou muito o jogo pelos lados. Bom, boa noite. A situação do Alex não é um teste. O Alex, embora ele tenha iniciado a carreira como um jogador de velocidade do lado, já nos últimos anos, até antes de voltar para o Vasco, ele já vinha atuando mais centralizado. Ele é um jogador de uma técnica muito boa, é um jogador que tem facilidade para fazer gols, a gente conversou sobre isso. É um jogador que ainda vem adquirindo a melhor forma, até por isso ele não fez os 90 minutos. Vocês vão se lembrar que a gente teve um cuidado até com ele nesse processo inicial de segurar, colocar ele um pouquinho depois. E a gente não pode esquecer que tinha um adversário que também vai criar dificuldades, eles se fecharam bastante, fizeram muitas vezes uma linha de 6, 7 jogadores e davam para a gente só mais esse espaço por fora. Eu acho que o que faltou, claro que a gente cometeu erros, e os erros são normais, são da condição humana, mas também no início de trabalho, eu tenho batido muito nessa tecla, a gente recebeu um número grande de novos jogadores, teve saída de jogadores, eu acho que o clube tem se manifestado bastante nesse sentido, a gente está num processo ainda de formação do elenco, então os erros vão acontecer, a gente errou bastante. O que eu não posso reprovar e que eu tenho que valorizar da minha equipe foi a atitude, a disposição de buscar o resultado até o final, de criar as oportunidades. No relatório que eu recebi interno que a gente teve 8 oportunidades de gol, fizemos só 1. Então, melhorar essa eficiência também é importante, né? Eu acho que a tônica do jogo acabou passando por aí. Enorme, fraco, como você falou, vários jogadores chegaram. A torcida espera que esse time, com um investimento muito alto, dê resultado. O que está faltando e pela análise que vocês vêm fazendo? Você vê alguma posição que ainda precisa chegar alguém para reforçar o time? Olha, faltam muitas coisas. Eu acho que a questão do investimento ela é importante ser ressaltada, vocês têm feito isso sempre, mas é preciso contextualizar essa questão. É muito difícil ou quase impossível você formar uma equipe campeã sem dinheiro, mas só dinheiro também não forma uma equipe campeã. É preciso tempo, é preciso trabalho, é preciso ajustar, porque muitas vezes você tem que refazer o planejamento. Eu disse isso no início da temporada. A gente sai atrás dos nossos adversários, principalmente desses diretos, estou falando dos adversários cariocas, mas não só deles, do Brasil como todo, porque a grande maioria tem elencos formados. E eles têm um trabalho que a gente chama de plurianual ou de muitos anos, que a cada ano eles vão acrescentando 2, 3, vão mantendo a base, aqueles que não vingaram eles vão mudando. E a gente, com a chegada da SAF, tem uma mudança quase que abrupta, porque a gente está começando isso agora. Então, eu entendo a expectativa do torcedor, também é a nossa, a gente quer que as coisas aconteçam o mais rápido possível, mas é preciso discernimento e sabedoria para entender que vai levar tempo. Muitas vezes, um jogador leva mais tempo para se entrosar, para se encaixar do que o outro. A gente teve agora, em 13 dias, se eu não me engano, 4 jogos. 4 formações diferentes. Nunca consegui repetir a mesma formação. Então, assim, é uma dificuldade. A gente está tentando buscar, está tentando solucionar, a gente tem tido cuidado
quando alguém apresenta algum incômodo maior de não perder alguém por uma lesão grave, foi o caso do Nenê hoje, o Robson também foi nesse sentido, ele sentiu um incômodo na perna, preferiu sair, o Orejano foi nesse sentido, então a gente está ainda nesse processo de buscar. Agora, o que a gente não vai abrir mão é do que a gente tem falado de jogo, da identidade que a gente quer para essa equipe, que é uma equipe que seja agressiva, que seja intensa, que busque o gol, e a gente fez isso, mas evidentemente tem detalhes a melhorar e ajustar. Vitor Simões, do Folha Vitória. Queria fazer uma pergunta sobre dois jogadores em específico. Primeiro o Figueiredo, né, que você mudou de posição, né, começou aberto pelo lado do campo, depois foi fazer a função um pouco mais recuada no segundo tempo. Isso deu uma melhorada no time. Você tem treinado, testado essa formação e essa melhora também foi por conta desse treinamento. E sobre o Peck, queria saber por que você tirou ele ali no segundo tempo, sendo que ele era um dos jogadores mais perigosos ali. Não, o Figueiredo a gente tem trabalhado desde a minha chegada com essa possibilidade de ele atuar como volante, eu falei isso em outras oportunidades. Eu acho que ele tem todas as características para exercer a função que a gente quer para essa posição no campo. Comigo, pelo menos do início do trabalho até agora, ele já tem 2 gols como volante. Ele teve algumas atuações também como extremo. A ideia era até porque o Jair vinha num processo de virose e começar a gente usar ele do lado porque ele ajuda a reforçar esse meio campo. Mas depois, com a saída do Robson e até respondendo, se vocês já fossem me perguntar do Zé, o que aconteceu foi que o Robson ia sair, faltavam 2, 3 minutos. Se eu faço só uma troca, eu ia perder uma parada. Eu aproveitei, já que eu já ia fazer no intervalo a troca, aproveitei para tirar o Zé e colocar o Eric, que acho que entrou bem também, é um garoto. Entra nesse processo que a gente falou de formação do elenco, também desenvolver esses jovens jogadores. Então a gente tem a chegada do Eric, tem o Peck atuando num outro nível, diferente do nível que ele atuava. E a saída dele foi por cansaço. Achei que ele estava mesmo cansado, que o Vinícius pudesse ter mais vigor físico e ajudar a gente naquela situação. Mais alguém? Não? Então eu posso falar? Eu gostaria só de levantar uma bola aqui. Eu conversei muito com as pessoas que estavam na partida. Eu acho que a FERJ tem feito um esforço grande no sentido de procurar valorizar o campeonato, coloca um limite de jogos em que a equipe pode supostamente entrar com uma equipe reserva. Agora, ela precisa entender, no meu ponto de vista, que ela precisa fazer esse trabalho 100%. Porque a partir do momento que ela coloca um árbitro inexperiente e que poderia ter mudado a história do jogo, se ele dá o segundo cartão e aplica o vermelho, não estou atribuindo o resultado a isso, porque a gente poderia até perder o jogo mesmo com a mais, ou poderia ter perdido o jogo da maneira que perdeu. Agora, por que as equipes não têm direito de escolher quem joga e a FERJ tem o direito de escolher um árbitro que não é o titular dela? Quantos jogos tem que isso acontecer? Porque esse cidadão que apitou hoje estava nervoso, inverteu, teve um critério confuso, e ele só tem 3 jogos de Série A do Carioca. Então qual que é o critério? Eu só peço que, da mesma maneira que ela espera que os clubes valorizem o campeonato, que ela também valorize o campeonato. Só isso, obrigado. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.
I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere